Olá, eu sou Lúcia Salles, médica pneumologista e professora de pneumologia da Universidade Federal do Pará. Nós vamos, neste momento, conversar um pouquinho, dando continuidade às doenças respiratórias crônicas, e o nosso assunto hoje é asma, muito interessante, dada a alta prevalência, não só aqui no Brasil, a gente pode falar que é uma alta prevalência mundial. Então, classicamente é conhecido, nós conhecemos a asma como uma doença heterogênea, porque ela, tanto do ponto de vista da afecção, do comprometimento do pulmão, como do ponto de vista de sintomas, ela se manifesta de maneira, digamos assim, não igual o tempo todo e não em todo o pulmão quando ele é atingido. Na verdade, acontece em todo o pulmão, mas de maneira heterogênea, áreas mais atingidas, áreas menos atingidas, e a gente vai começar a entender um pouquinho melhor isso na sequência. É considerada uma inflamação crônica das vias aéreas dos brônquios. Então, a gente tem que lembrar que a asma é um processo inflamatório. O sintoma, a gente vai ver mais adiante, cursa muito com aquela questão da obstrução de via aérea, que evolui para o chiado. Mas tudo é consequência de um processo inflamatório, de edema, de um inchaço na parede das vias aéreas. Os sintomas principais respiratórios são sibilo, dispneia, que é a falta de ar, claro, a sensação de aperto no peito, de aperto torácico e a tosse. Esses são os sintomas, digamos, principais que mais chamam a atenção para o problema. Só que eles não são, que nem já falamos inicialmente, não são homogêneos, eles são heterogêneos. Eles se manifestam de maneira, digamos, pode ser que o paciente só tenha a sensação de falta de ar, pode ser que ele só tenha a sibilância, pode ser que ele tenha associação de sintomas. E, por exemplo, na questão da tosse, às vezes é só a tosse o sintoma da asma. E isso pode surpreender algumas pessoas, achando que, poxa, mas eu nunca tive sintoma de asma, como é que eu tenho diagnóstico de asma? E, na verdade, o sintoma dela qual é? Tosse. Tosse quando ela ri muito, tosse quando ela fala muito. Nas crianças, por exemplo, as crianças correm muito depois da corrida, depois de uma brincadeira, ela passa a tossir. Isso pode ser um sinal de asma. Aqui só para a gente ter uma ideia do ponto de vista de visual, digamos assim, 3 momentos da via aérea. Primeiro, uma via aérea normal, bem desenhadinha, bonitinha. Na segunda, no segundo desenho, já uma via aérea comprometida. A gente já tem edema. E num terceiro momento, num paciente realmente que não está sendo tratado, a coisa pode evoluir para a crise da asma. Aí sim vai se manifestar com aquele sintoma clássico de chiado no peito, que a gente às vezes até ouve esse chiado, com a tosse, não é? E já num processo bem mais adiantado de intensa inflamação, mas também daquela constrição, da redução do calibre da via aérea. Ela fica mais comprimida e o ar fica mais difícil de passar. Só ressaltando aqui, isso não é homogêneo no pulmão, tem áreas no pulmão mais ou menos comprometidas. A gente também lida com a questão dos fatores de risco para a doença. A gente sabe que tem um fator hereditário na história, mas há pacientes que não têm casos na família, no entanto, eles são o primeiro caso, digamos assim, da família. Mas há fatores de risco para a doença asma e especialmente para a crise de asma naqueles pacientes já com a doença. Então, a questão da atopia. O que é a atopia? É a alergia. Então, pacientes que têm um histórico de alergia respiratória ou não, têm uma chance maior de ter asma, no caso, asma alérgica. Então, às vezes, o paciente não tem ainda uma asma alérgica, mas ele tem uma rinite alérgica, ele tem uma dermatite, uma doença de pele alérgica. Isso pode ser um fator de risco para ele, em algum momento, começar a desenvolver a asma alérgica. O exercício ele é um fator de risco para a paciente fazer a crise da asma naquele que já tem o diagnóstico da asma. E um dos principais exercícios são aqueles exercícios aeróbicos, porque o processo envolve
uma questão osmolar na via aérea que a gente não vai aqui entrar em detalhes, mas paciente que já tem um diagnóstico de asma em atividades aeróbicas, ele pode, no final da atividade, dentro de alguns instantes após, ele começar a ter uma crise de asma mais ou menos intensa. A questão da contaminação do ar, da poluição do ar, claro, qualquer pessoa que já tenha doença respiratória crônica, como a asma nós sabemos é uma doença respiratória crônica. Então ela pode desencadear a sua crise numa área de poluição ambiental. Fase pré-menstrual, por uma questão hormonal, também aqui já nos pacientes com diagnóstico da doença, algumas mulheres podem desenvolver a crise na fase pré-menstrual por uma alteração hormonal. Refluxo gastroesofágico. Essa questão é muito importante para, digamos assim, as doenças pulmonares crônicas. Ela impacta na asma, sim, não como causa, mas como perpetuação da doença no paciente que já tem o diagnóstico, mas também ela impacta em outros quadros respiratórios crônicos, que não é questão da nossa aula aqui, mas quem tem refluxo gastroesofágico deve ter, digamos assim, um cuidado, um tratamento, não só pela doença em si, mas também para proteger o seu pulmão. Quem tem refluxo gastroesofágico pode apresentar microaspiração imperceptível, mas progressiva e diária, que ao longo do tempo vai lesar o seu pulmão e a asma entra nesse processo. Estresse pode desencadear também crise de asma em paciente já com a doença. Então, é claro que a gente não vai ficar livre 100% de estresse, mas minimamente ter a consciência de que o meu estado emocional vai impactar na minha doença. Fatores físicos como ar frio especialmente. O ar frio ele pode impactar na via aérea, que já é mais reativa nos pacientes com asma e pode desencadear crise da doença. A dieta vai impactar mais naqueles casos de alergia alimentar, não é? Então, o tipo de alimentação, se ele sabidamente tiver uma alergia alimentar. Não é toda, aliás, eu quero fazer um parêntese aqui, a alergia alimentar, ela se manifesta muito mais com queixas digestivas. Então, não é todo paciente que tem asma, então eu vou deixar de tomar leite, eu vou deixar disso, daquilo. Não é bem assim. O ideal é que a gente tenha esta confirmação, ou porque, infelizmente, o paciente teve uma crise associada à ingestão deste ou daquele alimento, então chocolate, castanhas, amendoim, né, uma castanha e outros alimentos, leite, por exemplo, então ele já sabe, ele já associou. Ou ele fez um teste alérgico que evidenciou esta associação, esse processo alérgico a este alimento, e ele também tem asma, aí nesse caso ele pode ser orientado aí tem que tirar mesmo o alimento, porque independente da dose, ele vai fazer o evento. A gente também fala de gatilhos, que eles se confundem com os fatores de risco, mas a gente sempre gosta também de falar das duas coisas. Então, pólen, especialmente na asma alérgica, quem tem alergia a pólen, isso a gente tem menos na nossa região, aqui na região norte, mas se a gente lembrar, por exemplo, castanheiras que podem, né, em época de floração, jogar no ambiente, né, uma matéria que é orgânica, mas que ela é fina, então ela pode entrar em evaporação e o paciente entrando em contato, ele pode desenvolver a crise. Fumaça de cigarro, claro, porque é um irritante, então em qualquer pessoa, inclusive naquela que tem doença pulmonar crônica, vai causar problema. Exercício, já comentamos. O mofo também tem a ver não só com o processo alérgico, mas também outros processos de doença crônica mais graves, mas focando aqui a asma, claro que se o paciente for alérgico a mofo, ele pode fazer um teste de alergia para definir isso, ele pode desenvolver a crise. Processos infecciosos, e aqui eu chamo a atenção para os quadros virais, daí a importância das vacinações antivirais nos pacientes que têm asma. As bactérias causam menos
crises de asma, mas os vírus, eles são os grandes causadores de desencadeamento de crise asmática. Então, o paciente tem diagnóstico de asma, ele tem indicação de fazer minimamente a vacina anti-influenza, antigripe anual. Alimentos, nós já comentamos, vai depender de cada situação. Medicações a pacientes que têm alergia, especialmente a anti-inflamatórios, não hormonais, aspirina, né, que é uma dessas medicações, alguns antibióticos. Então, só que infelizmente a gente não tem teste seguro para fazer, para detectar uma alergia medicamentosa. Para algumas poucas drogas, existem testes sanguíneos, porque testes cutâneos para esse tipo de objetivo eles devem ser feitos com muito cuidado, porque a partir do próprio teste ele pode fazer uma crise de asma. Então, teste cutâneo, se for. Mas teste sanguíneo, ele é mais seguro, só que a gente tem para pouquíssimas medicações. Então, o que acaba acontecendo é no paciente que tem um processo alérgico, independente de se asma ou não, se ele tem doença alérgica, a gente orienta as medicações que podem mais frequentemente desencadear a doença dele e que, portanto, podem ou deveriam ser substituídas por outras, se possível, então evitadas com outras opções que a gente oferece, se possível, para não usar aquela com maior potencial alergogênico. Os ácaros, que eles existem na poeira doméstica, então pacientes que têm alergia, a grande maioria dos pacientes que têm alergia vão ter alergia aos ácaros, então é muito clássico isso. Estresse, nós já comentamos, poluição ambiental. Animais, isso aqui é bastante interessante. Também para você saber se a pessoa, não é todo mundo que é alérgico que tem que ficar longe dos animais. O problema do animal é que o pelo do animal, ele vai ter ácaro, geralmente porque ele vai ter poeira doméstica, animal doméstico. Ele vai ter a poeira doméstica no pelo. Então, isso pode causar o processo alérgico por conta da poeira doméstica no pelo, se o paciente for um paciente alérgico, não é? Mas para dizer que ele tem alergia ao pelo do gato, ou à saliva do gato, ao pelo do cachorro, o ideal é que a gente faça teste alérgico para ter essa certeza. Porque às vezes o paciente não precisa se desfazer do seu animal, apenas cuidar, ele tem que tomar banho, né, com uma certa frequência, para que aquele pelo tenha o mínimo possível de poeira doméstica. É mais nesse sentido. A gente só pede que evite, e algumas pessoas infelizmente têm esse hábito, eu digo infelizmente sendo o paciente alérgico, mas, por exemplo, alguns pacientes dormem com o animal no quarto ou até na própria cama, eles dormem com o animal, e isso pode ser problemático se for uma pessoa que tem alergia, especialmente alergia respiratória. O que a gente tem a dizer é que é mais complicado o paciente que nunca teve animal que passa a ter. Aquela criança ou aquele adulto que sempre teve o animal, é menos provável que ele tenha problema alérgico em relação àquele animal. Mas, repito, para ter a certeza só com um teste de alergia. Ar frio, nós já comentamos também sobre isso. E como é que você pode imaginar que o paciente esteja tendo um quadro asmático, né? Partindo daqueles sintomas que nós já comentamos, então, dispneia ou a falta de ar, dificuldade respiratória, tosse, sibilância, sensação de opressão torácica. Esses sintomas, eles variam no tempo. A crise, quero lembrar que ela pode, inclusive, cessar espontaneamente ou só com o uso de medicação, mas ela pode cessar espontaneamente. Ela aparece e desaparece no decorrer do tempo. Aliás, é isso que é uma característica da asma e que nos chama a atenção para a possibilidade da asma na infância, onde às vezes o diagnóstico é um pouco mais difícil. Então, aquela criança que recorrentemente tem tosse após, por exemplo, algum exercício físico, tem que chamar a atenção para a possibilidade daquilo ser asma, né? Esses sintomas, classicamente, eles pioram à noite ou no início da manhã, no despertar, né? Isso também chama atenção para uma possibilidade da doença. E eles podem ser desencadeados pelo exercício, riso, contato com alérgeno, ar frio e todos aqueles gatilhos que nós já comentamos. A questão de antecedente familiar e atopia familiar, alergia familiar, isso chama atenção mais para o diagnóstico. Mas eu quero dizer que, às vezes, ninguém na família tem
o histórico da doença e, às vezes, aquele paciente é o primeiro na família a apresentar. Então, o fato de ninguém na família apresentar não exclui o diagnóstico, mas a presença na doença, especialmente os pais, digamos, ainda mais se o pai e a mãe são asmáticos, aumenta a chance daquele diagnóstico de asma naquele indivíduo. Então, mais uma vez, não é? Antecedentes familiares de atopia. O adulto que refere asma na infância tem mais chance daquela crise, daquela doença ali ser asma. E aí eu quero chamar a atenção um pouquinho para a história natural da doença asma. Ela comumente começa na infância. Estou falando comumente, certo? Então, há casos em que o paciente desenvolve a primeira crise na fase adulta e até uma fase mais madura, é possível. Só quero chamar a atenção o seguinte, e a gente fala sempre, paciente uma vez asmático, sempre asmático. A asma não tem cura, mas na história natural da asma, ele pode ter asma de início na infância. Em algum momento desta criança ou deste adolescente, o sintoma desaparece, e aí é comum o paciente associar com o uso de alguma substância miraculosa, e que ele diz que ele curou a asma dele com aquilo ali. Não. A asma dele o sintoma da asma dele já iria desaparecer em algum momento. E ela desaparece, podendo ou não voltar no futuro. Então, este sintoma desaparece e nunca mais ele tem asma. Ele vai até morrer e nunca mais teve a doença, o sintoma da doença, na verdade, porque ele sempre será um asmático. Mas ele poderá sim, os sintomas desapareceram aos 12 anos de idade, por exemplo, e ele aos 50, 60, 30 anos de idade, ele volta a ter o sintoma da doença. Isto é possível. E por que eu parei aqui nessa coisa da asma na infância? Porque é comum o paciente adulto não lembrar que teve asma na infância. A mãe dele disse para ele que ele teve asma na infância. Se for esta a informação, então vamos aqui. Você pergunta para o paciente, você teve asma quando era criança? Ele vai dizer, tive. Aí você pergunta, você tem lembrança das crises ou foi a sua mãe, um parente seu que falou? Aí ele vai responder uma das duas coisas. Ele vai dizer que ele lembra das crises. Aí a chance de ter sido asma realmente na infância é grande. Mas se ele vai dizer, não, eu não lembro das crises, foi minha mãe que falou, é possível que isso não tenha sido asma. Pode ter sido, por exemplo, uma bronquiolite viral que tem um sintoma semelhante à asma, mas qual que é a grande diferença? Não houve recorrência do problema. Nós conversamos que o que caracteriza a asma é a recorrência do sintoma. Ele tem um sintoma aqui, resolveu aquilo com ou sem medicação, e ele daí um tempo repete o sintoma, e daí um tempo repete o sintoma. Na infância isso vai acontecer, não é? E aí é mais fácil do paciente lembrar. Se ele não lembra, fala que sua mãe que falou, é possível que isso tenha acontecido antes dos 3 anos de idade, onde ele não vai ter muito a lembrança de qualquer doença que ele tenha tido, e aí cai a chance, cai a probabilidade deste evento ter sido realmente asma. A gente tem que trabalhar com essa questão também. Sibilância recorrente, dispneia, falta de ar recorrente, sempre essa questão recorrente, repetitiva, né? Porque só quando você trata aquele problema que ele deixa de ser recorrente. Se ele não está em tratamento ou está em tratamento não adequado, é clássico, faz parte da história da doença ela ser recorrente. Ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mais uma vez, suspeitar tosse induzida pelo riso, pelo ar frio, por irritantes. E o que é bastante interessante, se eventualmente ele usa um broncodilatador após aquela crise ou para sanar a crise em 15 minutos mais ou menos ela resolve, né? Por que eu falo isso? Porque como a asma é uma doença, antiga, é muito comum que a gente tenha na família ou até em conhecido alguém que vai dizer, olha, usa essa bombinha aqui que eu uso no meu irmão, eu uso em mim e melhora. E às vezes a pessoa vai e usa e realmente, sendo uma crise de asma, ou ela vai ceder ou ela vai minimizar em até 15 minutos. Então isso também chama a atenção para o diagnóstico da doença. Ou até pode ter um alívio espontâneo, sem medicação.
Isso também acontece. Então, veja só, partindo do princípio para um diagnóstico da asma, a gente vai suspeitar à frente todos esses dados que a gente comentou. Porém, para a gente confirmar, primeiro, claro, um exame físico, onde na ausculta pulmonar, por exemplo, você vai ter principalmente roncos e ou sibilos na ausculta pulmonar, ou uma coisa que eu chamo bastante atenção e que às vezes a gente esquece, a gente pode ter uma redução da intensidade do murmúrio vesicular. O murmúrio vesicular é aquilo que a gente vai auscultar quando coloca o estetoscópio no paciente. Então, o paciente normal enche o peito, solta o ar, né? Enche e solta a respiração e você ouve isso. Você ouve a respiração normal pela ausculta pulmonar. Paciente com asma, você pode até ouvir, mas vai estar bastante reduzida essa intensidade. Já chama a atenção, porque aquilo pode não ser normal. Às vezes você não ouve nenhum ruído e fala que está normal. Opa, pode não estar se a intensidade não estiver adequada. Porém, para confirmação, realmente, a gente precisaria fazer a espirometria. Quero dizer para vocês que a gente, na vida real, não consegue isso na grande maioria dos pacientes, mas seria o ideal porque ela presta um grande serviço no sentido de confirmar esta patologia, tá? Eu vou mostrar mais adiante como que a gente definiria a asma pela prova da espirometria, mas ainda que eu não tenha esta prova de função, eu posso já fazer um diagnóstico e até começar um tratamento de probabilidade e acompanhar esse paciente na ausência da possibilidade de fazer a espirometria. Bom, uma feita que eu tenho ou um diagnóstico confirmado ou suspeito da asma, eu afastei outras possibilidades e que a gente também aqui vai colocar quais seriam essas possibilidades, para que eu pense em algum tratamento e para ter uma ideia da intensidade e da gravidade do problema desse paciente, é interessante eu ter essas 4 perguntinhas aqui, que são bem simples. Você pede para o paciente, olha, vamos considerar as últimas 4 semanas, o último mês até agora. Como é que você se comportou? Como é que a asma se comportou em você? Ou como é que os sintomas se comportaram em você? Daí você vai perguntar essas 4 coisinhas para considerar se ele está bem controlado do problema, parcialmente controlado ou não controlado. Então, veja lá. Os sintomas que você sente, eles acontecem quantas vezes na semana? Se eles forem até, digamos, 2 vezes na semana, a gente vai considerar como, né, tá ok, e aí entra no bem controlado a princípio. Então, sintomas diurnos são mais que 2 vezes por semana? Não, até 2 vezes. Então, não pontua nada. Mais que 2 vezes na semana, vai pontuar. Segunda pergunta, você acordou de noite alguma vez por conta da asma? Ele pode acordar por outro motivo. Mas se ele falar assim, não, eu já acordei algumas noites, sim, pela falta de ar. Algumas vezes até eu tive que usar uma bombinha, ou então tive que levantar, me abanar, alguma coisa, levantar, ficar sentado um pouco, esperar me acalmar. Se isso foi pelo sintoma que ele acordou, então ele vai pontuar. Vamos pontuar. Ele precisou usar alguma medicação para melhorar do problema, porque algumas vezes, como a gente já comentou, ele usa alguma bombinha, ou porque ele já tinha em casa, ou porque alguém recomendou. E se ele fala que ele usou sim medicação para melhorar, a gente quer saber quantas vezes na semana ele precisou usar. Foi até 2 vezes na semana? Não pontua. Mais que 2 vezes na semana, durante as últimas 4 semanas, a gente vai pontuar. Cada um desses você vai dar 1 ponto. E se ele tem alguma limitação da atividade dele do dia a dia por conta da asma. Ele está acostumado a, vamos dizer, arrumar a sua cama, a lavar a louça, a varrer a casa, a fazer uma caminhada de meia hora todo dia, e agora ele tem limitação para fazer isso, ele não faz da mesma maneira como antes, pontua, certo? E a partir daí você vai ter nenhuma pontuação, não pontuou em nada, pontuou em 1 ou 2 critérios e pontuou em 3 ou mais critérios. Se ele não pontuou em nada,
a doença dele, que você imagina ser asma, ela está bem controlada, então a conduta é uma. Pontuou em uma ou duas questões, ele está parcialmente controlado, e em 3 ou mais questões, ele é um paciente que não está controlado, então vai merecer uma abordagem um pouquinho mais, digamos, atenciosa, né? E aí, só para a gente também comentar que as doenças respiratórias, elas têm sintomas muito parecidos. Então, todos os sintomas que eu falei para a asma, eles também podem acontecer em outras doenças. Então, a gente vai precisar fazer o que a gente chama de diagnóstico diferencial. E que às vezes é até simples esse diagnóstico diferencial. Às vezes nem tanto. A gente vai precisar do aporte de outros colegas, enfim. Mas é preciso que isso seja dito. Então, por exemplo, não é só asma que é uma doença pulmonar crônica. A gente está vendo outros casos aqui. A gente tem a questão da doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, que vocês também têm essa aula. A própria bronquiectasia, vocês vão ter essa aula. Então, a gente tem que ver o que é o quê. O que pode ser DPOC, o que pode ser asma, o que pode ser bronquiectasia, não? Então, a gente tem maneiras de, digamos assim, afastar outras possibilidades. Os mesmos sintomas que a gente apresentou podem ser relacionados a uma doença cardíaca. Então, vamos levar em consideração a idade do paciente, se ele é sabidamente hipertenso, se ele é sabidamente diabético, que é um fator de risco para desenvolver doença cardíaca, né? Pacientes mais jovens, crianças, é menor a chance de ser uma cardiopatia. Então, a gente vai fazendo, né, vai afunilando essas possibilidades. Embolia pulmonar é um processo mais, digamos, para um diagnóstico diferencial mais para crise de asma, né? É uma coisa mais de emergência. A gente colocou aqui porque é dever colocar. Mas num paciente, digamos assim, mais equilibrado, mais hemodinamicamente bem, aquele que não está numa urgência, que não está numa crise, é menor a chance de ser uma embolia pulmonar, né? E aqui, do outro lado, a gente vai citar o que já falamos, as bronquiectasias. A gente tem que lembrar que a gente tem tosse também induzida por medicamentos. Isso é menos frequente em criança, porque esses medicamentos são mais usados por adulto. Mas, por exemplo, tem medicamentos para pressão. Tem medicamentos para pressão que podem causar tosse. Aquele remédio para pressão pode causar tosse. Tem colírios para glaucoma. Colírios, vejam, são gotas oculares. Colírios para glaucoma que podem induzir ou broncoespasmo e até o sintoma de tosse. Então, a gente tem que saber o que medicação, se esse paciente usa alguma medicação para algum outro problema, né? Então, a gente tem que fazer essa abordagem holística também, de uma maneira objetiva, né? Mas a gente tem que perguntar, olha, você faz uso crônico de alguma medicação e tem que saber qual é essa medicação. Muitos pacientes não sabem dizer os nomes, mas em algum momento ele tem que trazer para você, porque às vezes o sintoma dele pode ser da medicação que ele usa, não é? Pode ser uma manifestação de refluxo gastroesofágico. A principal manifestação de refluxo gastroesofágico, além dos sintomas digestivos, como a azia, por exemplo, é a tosse. A gente pode ter tosse seca recorrente secundária a refluxo gastroesofágico. Então, isso é muito importante a gente também ter essa abordagem. Lembrando que o refluxo gastroesofágico, ele pode existir concomitante à asma. Então, se isso é o caso, eu tenho que ter o tratamento dos dois, porque senão a gente vai ter impacto e não vai ter aquela resposta adequada ao nosso tratamento. Ou às vezes o paciente não tem asma, ele tem só refluxo gastroesofágico com muita tosse. E aí ele vai dizer que é tosse alérgica, ou você vai pensar que é uma alergia respiratória, uma asma alérgica, e na verdade não é. É só um processo digestivo, mas que está impactando na via aérea. E a dispneia psicogênica, né, a falta de ar psicogênica, essa daí a gente sempre recomenda que é um diagnóstico de exclusão. É a última possibilidade que a gente, às vezes, até só faz diagnóstico, inclusive após uma terapia de prova para asma, porque, às vezes, ele pode ter as duas coisas. Ele pode ser um paciente que tem ansiedade, mas também tem asma. Então, a gente não pode só simplificar e dizer que é psicogênico.
Sobre o tratamento da asma, o ideal, claro, é que a gente tenha um diagnóstico confirmado, mas um diagnóstico altamente presuntivo, não é? Com todas aquelas queixas que nós já vimos, uma abordagem de um diagnóstico diferencial, afastar outras possibilidades. Muito bem. Diagnóstico, digamos, altamente esperado de que seja asma, não é? A gente tem que lembrar, para traçar alguma estratégia, lembrar daquele nível de controle que a gente fez anteriormente, aquelas 4 perguntinhas, e estabelecer se é um paciente na minha frente controlado, parcialmente controlado ou não controlado, porque a partir daí eu estabeleço a abordagem necessária. A função pulmonar é a espirometria, é aquele teste que eu falei para vocês que nos ajuda a identificar que o paciente realmente tem asma, porque a gente vai pedir para ele soprar, né? E aí eu vou ter numericamente quanto que ele expirou, eu ofereço um broncodilatador, espero 15 minutos, repito o teste e vou ver ali, objetivamente, que ele, e numericamente, é visual, a gente vê a curva e a gente tem os números, que a gente vai poder dizer que é um paciente que tinha, ou melhor, que tem uma doença que dificulta a passagem do ar no pulmão e que após uma medicação broncodilatadora, essa via aérea se abre e ela melhora muito, tanto na curva que se traça, como nos valores numéricos que se apresentam. Então, é um teste muito bacana, infelizmente não é acessível a todos os locais, não é? Mas a gente tem que lembrar de falar por quê. Quando possível, é interessante, é muito importante, aliás, que a gente o tenha. A partir daí, se eu vou estabelecer um tratamento, nosso tratamento de paciente com asma, a gente vai usar medicações por via inalatória. A gente não usa no paciente asmático por via oral. Única exceção são os antileucotrienos, não é? O montelukast, que é a base da droga, é a única exceção em casos habitualmente casos leves, especialmente crianças, então você poderia usar. Todas as outras medicações são por via inalatória, com dispositivos inalatórios. Então, eu vou escolher, junto com o paciente, o melhor dispositivo, a melhor medicação, e eu vou ensinar esse paciente como usar este dispositivo. Já digo para vocês que uma vez só ensinar não é suficiente, você ensina agora, preferentemente tendo dispositivos de teste com você, para que o paciente também faça e você tenha a certeza que ele está usando corretamente. Como é uma doença crônica, ele vai ter que voltar com você outras vezes para ser reavaliado. E nesses outros momentos você checa novamente se ele está usando corretamente o inalador. Porque uma das grandes causas de não controle da doença, já um paciente em acompanhamento, é o uso incorreto desses inaladores. E, obviamente, uma vez definida a programação, você estabelece um programa, não é, de visitas posteriores deste paciente com você e de autocuidado, não é, em casa, né, quando esse paciente, digamos assim, tiver problemas ou crise. Esse slide, como a gente ainda chama até hoje, eu não vou falar todo sobre ele, mas é para chamar a atenção de uma novidade a partir de 2019, que é muito importante. Nós sempre tratamos a crise da asma em domicílio com o uso de bombinha com uma única droga broncodilatadora, ou o salbutamol ou o fenoterol, né? Então, aqui eu vou até colocar mesmo o nome comercial mais comum para que vocês entendam. Então, o famoso Aerolin, o Berotec, né, era clássico. Só que os estudos no mundo, eles mostraram que esta abordagem estava possibilitando o aumento de mortalidade pela doença. Por quê? Como nós vimos, a asma é uma doença inflamatória. A gente tem edema nessa via aérea. Então, eu vou ter que tratar com medicação que desinflame essa via aérea. E a medicação que faz isso é o corticoide. Aí a mãe se assusta. Poxa, doutora, corticoide? Só que eu quero lembrar mais uma vez, as nossas medicações são por via inalatória. Então, não é corticoide oral, é corticoide inalado. E esse corticoide usado, ele é com doses mínimas, é microdose. Imagina um comprimido, o menor comprimido de prednisona, que é um corticoide, ele tem 5 miligramas. Eu vou oferecer para o paciente 100 microgramas, 50 microgramas, no máximo
no dia, ele vai usar no máximo, habitualmente, de 400 a 800 microgramas, não chega a 1 miligrama. E isto é seguro para usar, seja em criança, seja em adulto. E é a principal medicação, é o que vai tratar o paciente. Se eu uso só broncodilatador, chega uma hora que eu não tenho mais ação deste broncodilatador. E é muito comum o paciente chega com a gente e diz, doutora, eu uso essa medicação, esta bombinha, e ela sempre resolveu o meu problema. Nas últimas semanas eu não tenho mais melhorado, mesmo usando esta medicação. É porque é exatamente isso. Chega uma hora que ela não age mais. Então, a partir de vários estudos, a recomendação atual é tratamento do asmático sempre vai ter o uso do corticoide, da medicação anti-inflamatória, medicação que trata o paciente. Sempre terá, associado ou não ao broncodilatador. Casos mais leves, mais controlados, às vezes só o corticoide é necessário. Casos de parcialmente controlados a não controlados, sempre associado ao broncodilatador. Mas o uso do corticoide inalatório em microdose, ele é fundamental, ele é seguro e é ele quem garante o não aumento de mortalidade mundial pela doença. Certo? Então, a gente já caminhando para finalização quase da nossa aula, a gente, no processo de controle da doença, eu vi esse paciente neste momento, ele deve voltar comigo entre 1 a 3 meses desse início de tratamento, e aí vai depender justamente de como ele se apresenta aqui comigo, se ele é um paciente controlado, parcialmente ou não controlado, vai depender disto, para eu marcar se ele volta com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses. Se a paciente for grávida, quero dizer para vocês que se ela estiver grávida, o tratamento é o mesmo. Não tem risco nem para a mãe, muito menos para o feto. Aliás, é muito mais risco para o feto se a mãe não está em tratamento. O feto ficará sob risco muito maior. Então, a gente faz, apenas o acompanhamento é mais próximo. Então, ela deve voltar comigo pelo menos uma vez por mês, durante toda a gravidez. Agora, se o paciente está exacerbado aqui comigo, está em crise de asma, o ideal é que eu veja novamente esse paciente em pelo menos uma semana. Este é o ideal. Nem sempre a gente consegue, mas esse é o ideal para a gente saber se realmente as medidas adotadas foram as adequadas. Bom, quando esse paciente volta comigo, em uma semana, em 1 mês, em 2 meses, enfim, no tempo que eu estabeleci, eu faço novamente aquela avaliaçãozinha lá, daquelas 4 perguntinhas, para saber, porque eu tenho que trazer esse paciente para o controle. Ele tem que ficar controlado. É esse o meu objetivo, né? Lembrem, eu não quero curar a asma, porque ela não tem cura, mas eu quero controlar. Esse paciente tem que ter uma vida normal. É isso que eu quero trazer para ele, uma vida normal. Então, ele volta comigo. Naquela época que eu pedi, eu vou novamente avaliar a técnica de inalação, se ele está usando corretamente, lembrando que até 80% das pessoas que eu ensinei na consulta anterior, até 80% delas não vão usar corretamente. Isso é fato no mundo todo, gente, não é só no Brasil, não é só aqui em Belém. Tenho que saber também, então, além de saber se ele está usando adequadamente o inalador, se ele está usando da maneira que a gente recomendou. Olha, você vai usar 2 doses 2 vezes ao dia. Olha, você vai usar 1 dose 1 vez ao dia. A gente tem que saber se ele está usando isso, porque é comum o paciente chega com a gente e diz, doutora, eu tô ótima. E aí, você está usando medicação? Não, doutora, eu uso mais quando eu sinto alguma coisa, não é? E aí, não é esse o caso. Lembrar, doença crônica, eu sempre faço essa, digamos assim, associação com o paciente. Eu digo, venha cá, se você tem pressão alta, para você controlar a sua pressão, você não tem que tomar remédio todo santo dia, por quê? Você nem sente se a pressão, mas se você deixa de tomar medicação, você corre o risco da pressão aumentar. Se você tem diabetes, não tem que ser todo dia aquela medicação, se foi orientado para usar uma medicação, por quê? Se não usar todo dia, vai descontrolar. A mesma coisa com a asma. Tem que usar todo santo dia. Agora, a gente pode
numa segunda visita, reduzir esta dose se eu considero que ele está controlado. Eu vou reduzir e até, quem sabe, eu posso retirar essa dose. Isso é provável de acontecer na infância ou nos adolescentes. No adulto, é menos comum de eu conseguir tirar a medicação, mas não é impossível. Só que sob controle, não é, de quem está acompanhando esse paciente. Idealmente, não por decisão do paciente. Ele vai não ter noção da gravidade do problema dele, ele pode não estar bem e vai achar que está bem. E sempre a gente questionando a questão, o problema dos fatores de risco modificáveis. Quais? Fumo, né? Poluição ambiental, eventualmente refluxo gastroesofágico, alergogênicos, né, fatores que favorecem descompensação alérgica, tudo aquilo que a gente comentou como gatilho, a gente tem que conferir se isso está sob controle em casa, né? E a partir daí, também a gente não pode esquecer que são fundamentais as medidas não farmacológicas, né? Então, claro, se ele é fumante, isso em qualquer situação, a gente sempre estimula parar de fumar. E aí eu quero só chamar a atenção de vocês que cigarro eletrônico também é fumo, tá, gente? Eu já perguntei para os meus alunos, quem fuma aqui? Um ou dois levantaram a mão. Quando eu perguntei, mas e cigarro eletrônico? Era quase 50% da turma. Então, é fumo, cigarro eletrônico é fumo e é bastante problemático. Estimular a atividade física, seja ela qual for, uma caminhada de meia hora, né? Tá valendo. Idealmente e minimamente meia hora, 3 vezes por semana. Mas qualquer atividade física a gente estimula e aceita como positivo. Fisioterapia respiratória é o ideal que eles façam. Nem sempre todos vão conseguir, mas é bastante importante para esse paciente, inclusive, melhorar a qualidade da sua respiração, porque tem gente que, os fisioterapeutas sabem muito bem disso, que parece que não sabem respirar, isso é uma verdade, né? E, então, o ideal, fisioterapia respiratória e, minimamente, atividade física que ele faça. E evitar anti-inflamatórios associados à doença. Quais são esses? Aqueles que a gente falou nos pacientes já sabidamente alérgicos a essas medicações. Então, aspirina, né? Voltaren, para falar no nome comercial, nimesulida. Então, são anti-inflamatórios que podem causar processos alérgicos e desencadear crise de asma, mas obviamente naqueles que a gente realmente confirmou que tem esta associação determinada. Então, muito obrigada por terem chegado até aqui neste tema tão interessante que é a asma. Revisem a aula quantas vezes vocês quiserem. Não esqueçam de consultar os outros documentos, outros materiais de apoio que nós vamos deixar disponibilizados para vocês e até breve.